Este programa é livre para todos os públicos. Horas, 5 minutos, bom dia a todas e todos, Paralelo 30 no ar, este que é mais que um programa de rádio, nosso espaço para debater, expressar opiniões e que tem um apoio cultural fundamental da Aptafurg Sindicato. Temperatura em Rio Grande 21 graus, a sensação térmica um pouquinho abaixo dos 18, 17,6. Umidade relativa do ar 74%, é a informação atualizada da praticagem da Barra do Rio Grande na manhã desta quinta-feira, 25 de abril de 2019. Bom dia a todas as meninas da mesa. Bom dia. Bom dia. Muito bem-vindas. Obrigada. Que lindeza, é coisa boa receber vocês aqui. Dá o bom dia para o Rafa também. Muito bom dia. Bom dia, Rafa. Rafinha. Tudo bem? Bom dia ao Pedro, que está nos colocando no ar pela FURG TV, e a todas e todos que nos assistem e nos ouvem também. Hoje nós vamos bater um papo aqui. Já é a segunda edição, mas penso que a primeira programada, organizada, temos agora, não esquecerei mais, toda quarta, quinta-feira do mês, a gente tem um compromisso aqui com as meninas do Coletivo Bem Nascer de Rio Grande. As gurias estiveram aqui no mês passado falando sobre a doulagem, né? Um pouco do que é, apresentando o trabalho do coletivo, falando sobre parto humanizado. E naquele momento, naquele período ali curto, sempre curto, né, de 1 hora de duração que tem o programa, a gente pensa que é muito tempo e quando chega ao final vê que ficou tantos questionamentos, tantas coisas para falar, e aí combinamos de, no mínimo uma vez por mês, ter esse encontro aqui, porque as pessoas querem e precisam saber mais sobre esse trabalho tão bonito de vocês, né? Então, a gente vai só pedir um espacinho inicial, tá, para dar algumas notas, são 11h07, e a gente já vem para o papo com vocês. Aí o Rafa faz todo o posicionamento de câmeras, né? Mas antes vamos para as nossas notinhas, Rafa. Não temos muitas agendas para dar no dia de hoje, né? A gente estava comentando isso aqui antes. Mas eu estava abrindo aqui uma notícia que a Maria de Lourdes nos marcou ontem ali, e trago, então, para o programa. Está em alguns portais, entre eles está aqui o portal exame.abril.com.br, tá? E a manchete é: Carmen Lúcia revoga a decisão que permitia tratamento para cura gay. Tá? A ministra entende que a permissão da reversão da sexualidade deve ser tomada apenas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, traz ali, ó, a ministra Carmen Lúcia, do STF, concedeu uma liminar, cassando a decisão de 2017 que permitia a cura gay, chamada de reversão sexual no Brasil. A determinação é de 9 de abril, mas só foi publicada nessa quarta-feira, ontem, no dia 24. De acordo com o entendimento da magistrada, volta a valer a Resolução 1 de 1990 do Conselho Federal de Psicologia, que proíbe psicólogos de oferecerem serviços de reversão da homossexualidade. A definição do CFP estabelece, 2 pontos. Os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. Aí tem ali ainda, em ofício de 9 páginas, a principal tese defendida por Carmen Lúcia é a de que esse tipo de alteração deve ser julgado apenas pelo STF. Sendo assim, uma decisão em 2017, que foi proferida pelo juiz federal Valdemar Cláudio de Carvalho,
da 14ª Vara Federal do Distrito Federal, que liberou o tratamento, não pode ser válida. Aí, abre aspas, neste exame preliminar e precário, próprio dessa fase processual, parece haver usurpação da competência desse Supremo Tribunal. Aí tem ali os termos, né, previsto no artigo 102 da Constituição da República, a justificar a suspensão da tramitação da ação popular, afirmou, então, a ministra. Bem, tem mais várias outras informações ali para quem quiser conferir, tá? A gente pode até colocar na página do Paralelo, né, Rafa? E só para finalizar, o Conselho Federal de Psicologia comemorou nas suas redes sociais a decisão da ministra. Aí, abre aspas, como costumamos dizer, não há cura para o que não é doença e não existe reorientação para o que não é desvio, escreveu o órgão, que me orgulha muito fazer parte deste conselho, né? Mas me surpreende que o argumento da ministra seja que apenas o STF pode... né? Enfim, propor a cura gay. Ok? Que seja, né? Apenas, compete apenas, aí estou falando com o Rafa, né? A Gabi, mas ok que seja competência apenas do STF esse tipo de questão, mas penso que eu, como psicóloga, e nós, né, como cidadãs, podemos dizer que não compete a ninguém patologizar o que não é doença, né? Então... Enfim, mas é uma notícia boa, tá? Hoje eu cheguei aqui na rádio dizendo isso. Vamos falar de notícia boa, vamos falar de coisa boa. Aí tem uma coisa boa para a gente falar, então a gente fica bem feliz, né, Rafa? Quando temos notícia boa para dar no Paralelo, a gente nesse ano tá tão difícil, né? Esse ano tá complicado. Tá, então a gente exalta bastante essa notícia boa aqui. E vou, Rafa, só reforçar, 11h11 já, o chamamento para a atividade do Camarim. Deixa eu ver se vai carregar aqui rapidamente. O Camarim está fazendo o chamamento para imersão, né? Um acampamento que vai acontecer agora no próximo final de semana. Bem legal de isso. Isso, de prática, de vivência, de conhecimento do teatro do oprimido, que também é algo extremamente necessário para esse momento. E está carregando ainda aqui a nossa internet. Mas, como parte do chamamento, eles dizem, né? É preciso se posicionar no momento em que vivemos, né? E para que a gente consiga se posicionar, acho que, num primeiro momento, é necessário que a gente entenda, né, qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel nesse momento que a gente está vivendo, que momento é esse. Então, essa imersão, esse acampamento, vai acontecer justamente com essa proposta. Tá? Tem um valor sugerido ali de contribuição de R$50. Aí lembro do pessoal do EMAGE, quando veio aqui, do Camarim também, dizendo que não necessariamente precisa pagar para participar, né? Então, é um valor sugerido. Se eu consigo pagar R$50 e o Rafa não consegue, ok, então fica justo porque eu pago e né, garanto a possibilidade do Rafa participar. Acho que é por aí mesmo, né? Isso mesmo. Então, a saída é na sexta-feira, às 17 horas, ainda está carregando aqui, mas eu lembro de ter dado a agenda ontem. Memória boa, hein? Tem que ser. E o retorno é no domingo, às 18, tá? Então, quem quiser mais informações, quer se inscrever, quer saber melhor como funciona isso, pode entrar em contato com o Conrado Wesley, com a página do Camarim Arte e Cultura, tá? Que é ele quem está organizando aí essa proposta, em parceria com o EMAGE da FURG, né, Rafa? Então, isso aí. Acho que é importante a gente com certeza ressaltar esse chamamento. Então tá, acho que é isso. 11h13, tu tem alguma nota, Rafa? Não? Então, não, acho que, nada factual. Acho que a gente pode chamar passar, a musiquinha, a gente posiciona as câmeras, toma mais um mate e começa o papo com as gurias. Isso aí. Vamos lá? Serena, é certo que um dia ela vem. Será que é de Marte? Será que dá sorte? Será uma cética ausente? Virá no apito de um trem. Que corpo será que ela tem?
parte, voará de asa delta ou de fio dental. Virá numa rave afinal, parada pirado normal, gaúcha ou oriental, virá num imenso luau. Será uma santa ou até nem pra tanto, será uma ninfa do mal, será uma anja de sexo raro, puro amor animal. Terá da Marisa o vocal, será apenas instrumental, química ou natural, verdadeira ou virtual. Como será a minha sirena, uma ninja ligeira ou coisa e tal? Será uma índia de água doce ou uma surfista dourada com sal? Romântica ou carnaval, do reggae ou do metal? Melodia e métrica surreal, guria e mulher fatal, novela e vida real, guria e mulher fatal. Onze horas e 17 minutos, tá aí, ouvimos Leonardo Bulcão, o Lonar, com... Serena. Sirena. Isso. Serena. Sirena. Isso aí. Muito bem, muito bem. Então, começando o nosso papo de hoje, a nossa pauta de hoje, que é com as gurias do Coletivo Bem Nascer, meninas doulas, que vão nos apresentar aqui. E a gente combina aqui sempre reforçando, né? Quem é o coletivo, o que uma doula faz, e várias outras coisas que a gente estava conversando aqui. O que é parto humanizado? Qual é a diferença do parto humanizado para o parto em casa? Eu acho importante a gente sempre retomar, né? Mesmo que a gente tenha vindo aqui, já sempre são outras pessoas que assistem, né? Isso, e até que quem já ouviu, assistiu da outra vez, acho que de tanto a gente falar nisso, a gente se apropria também do discurso, entende ele melhor. Então, acho que é importante, sim, a gente reforçar. Alguma dúvida, sim. Dá para esclarecer. Pode falar para o pessoal aí, se quiserem mandar mensagem. Pode mandar, né? Alguma pergunta. Tanto para a página, não sei se vocês estão com acesso à página do coletivo também. Podemos entrar aqui, né? Isso, daqui a pouco, se quiserem mandar para o Coletivo Bem Nascer no Insta, né? Ou no Facebook também. @Coletivo Bem Nascer no Insta e Coletivo Bem Nascer no Facebook. Tem o Paralelo Trentap Tafurg no Facebook também. E tem o telefone 3232-8968. Então, participem, tá? Vou pedir, gurias, para vocês reforçarem, então, quem é o coletivo, se apresentem. Eu sei que tem também mais duas, né, que não estão aqui. Então, vamos começar por aí, pode ser? Pode. Por favor, fiquem à vontade. Bom, o Coletivo Bem Nascer, ele surgiu em fevereiro desse ano, é bem novo, assim, e foi a partir de ideias em comum que o nosso grupo percebia que tinha, assim, né? Algumas doulas da cidade, nós somos 6, né? A gente resolveu se unir para unir forças para conseguir lutar pelo parto humanizado, né? E por várias questões, assim, dentro da nossa cidade, para passar informações de qualidade para as gestantes, famílias, né? Sobre o parto humanizado, sobre a doula, sobre as questões do nascimento em geral. E nós somos 6 doulas, então, né?
Eu sou a Bruna Lima. Gabriele Araújo. Natália Moreira. Érica Sanches. E tem 2 outras que não puderam vir hoje, né? Que é a Andréa Ferreira e a Daiane Bittencourt Lemos. Né? Então, a gente agora vai estar aqui uma vez por mês, né, Deca? Vai ser muito legal. Para poder passar informações para o pessoal, assim, né? E, assim, a gente pede para que mandem mesmo as perguntas. Porque, às vezes, a gente fica, o que vamos falar? Já falamos disso, mas sempre são outras pessoas, né? Sim. Então, é mais ou menos isso, tá? O coletivo. Então, é isso. Né? E deixa eu perguntar para vocês, que lembro que a gente até falou na outra vez também, achei isso bastante interessante. Vocês têm formações para além da doulagem diferentes, né? E de que forma isso contribui ou não, eu imagino que sim, nessa prática, nesse saber. Acho que é bacana a gente trazer isso também. Nós temos todas formações bem diferentes. Isso achei incrível. Nós temos 2 biólogas, uma engenheira, uma bacharel em Relações Internacionais, uma médica e uma enfermeira. E eu acho que isso traz muito para o coletivo, porque a gente vem de caminhadas muito diferentes, então a gente tem visões bem diferentes sobre o parto, como a gente chegou até aqui. Algumas são mais pragmáticas, outras são um pouco mais românticas, um pouco mais delicadas, mais suaves. Então, a gente sempre brinca, no coletivo tem uma doula para chamar de tudo. Só precisa encontrar qual delas que tu vai te encontrar. Mas tem doula para todos os perfis no nosso coletivo para atender a todas as mulheres. E o que faz uma doula, gurias? Então, a doula, ela é responsável pelo bem-estar daquela mulher que vive que está no momento do trabalho de parto, né? O trabalho da doula, ela começa quando a gestante tem interesse por ter uma doula, começa a entender o que é humanização e vem em busca de uma profissional que auxilie ela naquele momento. Então, a gente trabalha com algumas consultas pré-parto e nessas consultas a gente trabalha com trazendo muita informação baseada em evidência científica sobre a realidade tanto municipal quanto a realidade da humanização de forma geral. E depois a gente se torna presente em todo momento do trabalho de parto, né? Hoje a gente acompanha os trabalhos de parto que começam em seu domicílio, que um trabalho de parto não leva menos de 12 horas, mais ou menos. Então, o trabalho de parto começa no seu domicílio e aí até aquele período de internação hospitalar, aquela doula fica lá responsável pelo bem-estar, né? Então, a gente acompanha, auxilia com massagens, com ações não farmacológicas que não vão interferir em nenhuma maneira a conduta médica, nem da enfermeira obstetra durante o trabalho de parto, né? Uma coisa boa de se relembrar sempre é que a doula, ela não é a parteira e ela não vai exercer nenhuma atividade técnica, né? Técnica. E a doula não é só para parto em casa, né? Nem parto na água. A doula é para onde a gestante escolher ter o seu parto. A gestante escolheu ter em casa, pode ter a doula. A doula escolheu ter no hospital. Não só a doula, né? Sim. A doula, se tu tiver equipe, a doula vai. Mas se tu não tiver equipe, a doula não pode atuar, porque ela não pode fazer o parto. Né? Aliás, não é questão de poder ou não poder, não é a função. Não é a função. Na verdade, a proposta da doulagem não temos conhecimento para isso. Pronto. Na verdade, a doula nem a parteira faz o parto. Quem faz o parto é a mulher. Assim, né? A gente só assiste. Incrível, ó. Já começa por aí, né? A gente só assiste e a gente precisa de uma equipe de qualidade, uma enfermeira obstetra ou uma médica responsável por aquela conduta, tanto domiciliar quanto hospitalar. É necessário, imprescindível a assistência de um profissional da área da saúde naquele momento. Aqui no estado, eu não sei se tem municípios com legislações diferentes, mas aqui no estado, acho que a gente falou isso na outra vez, né? Aqui no estado é necessária a presença de um médico ou de uma enfermeira obstétrica. Tem outros lugares que não. Aqui no estado, na verdade, quem pode atender parto domiciliar são as enfermeiras obstétricas. O médico ou nem as pode. Médico que não pode. O CRM do Rio Grande do Sul proíbe os médicos de atender. Isso, inclusive teve um médico... É o único estado que não pode médico. O Rio Grande do Sul é o único estado que o médico não pode estar presente no parto domiciliar. Nossa. Teve um médico aqui do Rio Grande do Sul que teve o seu registro cassado por atender partos domiciliares. Eita.
Que complicado, né? E aí foi a partir daí que o CRM acabou cortando a presença dos médicos. Mas a gente tem várias equipes de enfermeiras obstetras excelentes que atendem partos domiciliares. Porque um parto domiciliar vai ser um parto de baixo risco. Uma gestação de alto risco nunca vai poder ser em casa, né? Não tem porquê. Então, não pode. Sim, não pode. Não tem porquê a mulher fazer essa escolha. Né? Como a mulher vai escolher ter o seu parto em casa se é um parto de risco? Não vai fazer essa escolha, né? Então, assim, não tem a necessidade realmente de um médico, né? Pode ser muito bem uma enfermeira obstétrica ali atender. Ótimo. E a enfermeira obstetra tem toda a capacidade e conhecimento para realizar todos os procedimentos iniciais que o bebê precisa e para qualquer emergência poder ser transferido. Então, o que um parto domiciliar precisa é ter sempre um plano B, e o plano B é o hospitalar, e que não pode ficar muito distante da residência da pessoa. Isso. Mas o que a gente estava falando, assim, a doula, ela não acompanha somente o parto em casa, né? Ela acompanha o parto no lugar que a mulher escolher, seja em casa, seja no hospital. Então, é muito importante a presença da doula para que, desde o começo da gestação, com a educação perinatal, ela ajude a gestante na escolha da melhor equipe para que ela tenha o parto que ela deseja. Então, para que ela chegue mais próximo do parto que ela deseja. Então, a doula começa no começo da gestação, auxiliando a educação perinatal. E ajudar aquela mulher a se empoderar do parto dela, né? Porque Sim, às vezes elas chegam muito pensando assim, exatamente nisso agora, né? Que, só o fato de vocês dizerem assim, ó, quando a gente está conversando, médico faz o parto, a doula faz o parto, aí vocês dizerem, não, quem faz o parto é a mulher. Bom, imagino que para uma mulher gestante ouvir isso num primeiro momento já é E é empoderamento. E na verdade, o parto ideal seria o parto que ninguém precisa fazer nada. Claro. Ninguém precisa nem tocar naquela gestante. É o parto perfeito, ideal. A mulher faz tudo, né? A equipe vai estar ali só para assistir, caso precise de algum auxílio, alguma intervenção, alguma coisa. E é para isso que a gente precisa escolher muito bem as mulheres que estão gestantes, escolher muito bem uma equipe que seja afinada com aquilo que elas desejam. Não adianta uma mulher ser atendida por um profissional que, por exemplo, só faz cesariana ou só marca cesarianas e ela dizer, não, comigo eu vou ter parto normal. Né? A gente não acontece, né? A gente sabe que não é essa a realidade e aí a gente acaba tendo muitas mulheres hoje em dia que têm cesáreas que não precisam, que não querem e que não ficam satisfeitas com e é daí que surge a violência obstétrica também, né, gurias? De não entender, de não saber, né, de não ter acesso a essas informações. Muitas mulheres, e a gente falou sobre relatos aqui na outra vez, muitas mulheres um tempão depois vão entender que sofreram violência obstétrica, porque de fato não tiveram esse acesso a... Bom, eu quero uma equipe que esteja de acordo com o que eu penso, não alguém que me diga, não, mas tu não pode, tens que fazer uma cesárea, né? Ou acontece tal procedimento que tu não faz nem ideia do que é. Então, é extremamente importante, acho que o acompanhamento da doula, justamente para que a mulher comece a entender e saber um pouco mais do que é cada um desses procedimentos. E mesmo a gente tendo a equipe ideal, tendo a doula, tendo toda a informação, isso não nos exclui da possibilidade de ter uma cesárea, de precisar de intervenções. Sim. Mas isso muda a forma como a gente aceita. Claro isso, né? Ninguém é contra a cesárea. Exato. Ninguém é contra a cesárea. Isso muda a forma como nós aceitamos essas intervenções e como nós estamos seguros de que elas foram necessárias. Porque se a gente tem uma equipe em quem a gente confia, que sabe, que pensa da mesma maneira que a gente, é muito mais fácil a gente assimilar, não, então, essa intervenção foi feita porque ela realmente foi necessária. Segurança. Não porque alguém queria agilizar o Mas processo. a realidade maior aqui em Rio Grande, na verdade, né? A gente não escolhe a equipe que vai assistir o nosso parto, Verdade. Né? A gente vai pro HU, né? Sim. E é atendido pelo médico plantonista ali, né? Isso. Mas o HU anda melhorando. Claro que existem alguns relatos ainda não muito legais, mas existem muitos relatos bons, assim. E a equipe lá de enfermagem tem feito bastante para ajudar as gestantes que estão lá. Né? O HU preconiza, né, a Organização Mundial da Saúde e o Ministério Público, o Ministério de Saúde, ele prevê, então, uma melhora na qualidade do atendimento e ele fomenta com o processo de humanização dentro do hospital. Então, o hospital hoje recebe... eu não vou dizer, não tenho total certeza do que eu estou confirmando, mas ele recebe um valor por
ter uma assistência humanizada, né? Por ter as condições, um incentivo para que se mantenha, né? Hoje a gente tem um Hospital Amigo da Criança, que ele já recebe um fomento para ser o Hospital Amigo da Criança, que prevê a melhora na amamentação, auxílio, né? Tem toda uma equipe que faça com que aquela criança seja melhor assistida naquele momento. E agora a gente vem com um outro processo, que é o processo de humanização, Humaniza HU, que não é só para o setor obstétrico, é para todo o setor. Ótimo. Né? Que a gente está vendo grandes melhoras, assim, claro. É um processo devagar, é um processo que tu tem que mexer com muitas cabecinhas que estão antigas, né? Total. Mas é um processo que a gente vê que dos últimos 3 anos já mudou bastante, assim, né? Já mudou bastante essa realidade. E assim, uma coisa que eu acho importante, né? Porque, claro, quando... Desculpa, quer falar? Não, eu só ia aproveitar pra gente lembrar da questão da Etienne Pinheiro, né? Que a gente deixa eu falar uma coisa. Claro, Tá, claro. e olha aqui, ó, encerrando o bloco. Tá? Então vamos. Podem falar, mas só para saberem, então, encerrando Porque, o assim, bloco. às vezes, a pessoa tem aquela equipe, aí melhor, tu vai ter confiança na hora do parto, né? Mas se tu vai pro HU, é mais importante ainda aquela mulher e o acompanhante estarem muito bem informados de tudo, né? Para poder falar para aquele médico ali que tá ali, não quero tal coisa, eu quero isso, né? E o porta-voz da mulher, o acompanhante ou a acompanhante, tem que estar tão informado quanto a gestante, né? E quem passa essa informação, quem vai estar no WhatsApp sempre respondendo qualquer dúvida, é a São as doulas. Mesmo que a gente não entre no hospital, que isso a gente acredita, espera que vai mudar em breve, né? Que a gente já tem a lei da doula, mas ainda não está bem implementada, né? Mas pode ser que isso mude em breve. Enquanto isso, lá, o companheiro ou companheira vai estar tati com a gente vai estar auxiliando por fora. Tá. Olha aqui, ó. Eu sei que a gente tem várias coisas para falar. Acho que é importante a gente resgatar a questão da lei municipal, em que pé anda. Essa notícia que saiu da Etienne Pinheiro, né? Sobre parto humanizado, enfim, essas polêmicas que vêm surgindo. Acho que a gente traz no segundo bloco, tá, com mais calma, porque são 11h32, então vamos para o intervalinho rápido, pode ser, gurias? Claro. Então, a gente vai para o intervalo e retorna, reforçando quem quiser participar, questionar, enfim, interagir com as gurias aqui, 3232-8968. Tem no Instagram, @Coletivo Bem Nascer. Facebook tem também Coletivo Bem Nascer e Paralelo 30 Aptafurc, tá? Espaços não faltam. Falem com a gente.